Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mais um episódio, né, do quadro Conversa Clara, que pra quem não conhece é um quadro aqui do canal que eu basicamente ligo a câmera e falo com vocês, ao invés de abrir os stories e gravar tipo 30 mil stories, eu transformo isso num vídeo, porque eu gosto de conversar com vocês, assim, bem papo de amiga mesmo, sabe? E um vídeo mais sem preocupação, ligando a câmera e falando. Então, hoje é um outro episódio, e é um outro episódio é ótimo, não sei nem porque eu tô chamando de episódio, mas enfim, um outro capítulo, um outro vídeo dessa série, em que eu vou conversar com vocês sobre o lugar que eu estou ocupando, né, que é de professora auxiliar na educação infantil, sem focar em ser professora auxiliar necessariamente, mas focando na minha primeira experiência de fato trabalhando com crianças, né, em sala de aula, tirando o trabalho voluntário que eu tinha feito e também o estágio curricular que eu já tinha atuado um pouco com crianças, né. Eu quero conversar com você aí que também tá começando, né, que tá começando um estágio na educação infantil, ou que tá trabalhando pela primeira vez, ou que já tá há alguns anos também, mas quer escutar e quer compartilhar assim comigo também como tá a sua experiência, porque, cara, eu já aprendi tanto nesses meses. E tem coisas que eu acho que eu já sabia, tem coisas que linkam com a teoria que eu aprendi na faculdade e que faz muito sentido, e eu acho que é importante a gente parar pra conversar sobre isso, porque a gente sabe que nossa profissão é super desvalorizada, né? Tipo, professor como um todo já é mega desvalorizado. E quando a gente pega professor de criança, professor de educação infantil, é mais valorizado ainda, né? Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, sobre esse lugar, um lugar tão importante, porque, cara, uma pessoa que tá ali lidando, tipo, no meu caso, eu tô lidando com bebês de um ano. O que são bebês de um ano? Eles nasceram na pandemia praticamente, entendeu? E assim, a nossa responsabilidade é gigantesca. O tanto de formação que a gente tem que ter, o tanto de estudo que a gente tem que ter. A gente vive as coisas lá na escola e fica assim, gente, preciso pesquisar sobre isso, preciso estudar sobre isso. Porque a faculdade dá uma base, né? Mas claro, no dia a dia tem especificidades assim que você vai tendo que buscar também por conta própria. Por isso que eu digo também que o professor não pode nunca parar de estudar, né? A gente tem que ser professoras pesquisadoras, professoras estudantes, assim, sempre, sempre, sempre. E aí, assim, tive medo antes de começar, muita gente me pergunta isso, né? Sim, tive, mas não tanto, porque, eu já tinha tido justamente, essa minha experiência do estágio foi muito boa, assim. Eu me vi muito naquele lugar, eu fui muito elogiada pela forma que eu consegui lidar com as crianças, lidar com as situações da escola. Eu me conectei muito com as crianças, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o meu estágio curricular de educação infantil foi um dos que mais me deu segurança pra atuar agora, né? Eu não fiz nenhum estágio nenhum estágio remunerado durante a pedagogia, eu foquei em outras coisas, mas só 6 meses ali de estágio curricular numa boa escola, com a professora que apoiava e tal, e com uma supervisão boa também, eu consegui aproveitar muito. Então, assim, se você ainda tá na pedagogia, aproveite muito os seus estágios, mesmo que você não consiga um estágio remunerado ou não queira, né, como foi o meu caso, aproveita muito os estágios curriculares, porque dá pra aprender coisas ali também, tanto do que não fazer, quanto do que fazer, né, acho que sempre tem os dois lados também. Então, eu tinha um medo, né, uma insegurança de não saber como ia ser, mas ao mesmo tempo eu senti que a minha faculdade me preparou muito bem, sabe? Eu odeio essa coisa que as pessoas falam de tipo, ah, não, a teoria é uma coisa, na prática é outra coisa. Gente, sem a teoria a gente não é nada. Tipo, sem a teoria não existe uma prática reflexiva, sabe? Não existe, é claro que quando a gente tá na prática, a gente tem que pegar a teoria e articular a prática, coisa que às vezes na universidade é meio difícil. Concordo que na universidade tem que ter mais prática também, temos que dialogar mais sobre o dia a dia da escola, enfim. Mas a teoria é muito importante, sabe? A gente tem que usar o que a gente aprende na faculdade, né, e na universidade, enfim, são 4, 5 anos de pedagogia, na sala de aula, né? Porque senão a gente vira essas professoras, assim, não querendo julgar, mas que muitas vezes caem num sistema de simplesmente reproduzir práticas, né? É uma profissão desvalorizada, a gente tá lá há muitos anos, tem gente que tá cansado, recebe mal, enfim, 70 milhões de coisas, assim como tem professores que estão sempre tentando se reinventar, porque ainda conseguem de alguma forma, né? Amam o que fazem, conseguem, são mais bem valorizados, enfim, várias coisas aí, vários cenários. Mas eu acho que quando a gente se agarra aos estudos, tem muito mais chance de dar certo, sabe? Então isso é uma coisa que tem muito em mim, assim, que eu sei que eu acabei de começar, mas que eu vi profissionais, inclusive a professora que trabalhou comigo em sala de aula, né, que é a Rosinha, que quem me segue lá no Instagram conhece, que já tá, tipo, há mais de 20 anos em escola, e ela continua com brilho no olhar, continua
estudando muito e querendo cada vez mais se aperfeiçoar naquilo. Então, eu sei que é possível também, sabe? Pessoas que estão há anos aí, vocês devem conhecer na carreira e que tem essa vontade de aprender mais e de fazer o melhor que dá, né, dentro do possível. Então, eu valorizo muito o estudo e a parte teórica, eu nunca acho que isso é menos do que a prática, enfim, eu acho que as duas coisas andam muito juntas, eu acho que o que falta muito é isso, tanto de um lado quanto do outro, né. E assim, gente, agora bem no conselho que eu já dei pra vocês lá no Instagram, mas eu queria falar um pouco mais sobre isso aqui. Que a gente fica com muito medo, né, antes de começar, no começo e tal, o que eu faço, mas... ai, tem muita coisa nova. Cara, educação infantil, sempre, eu acho que sempre, né, fundamental. Seja EJA, seja qualquer tipo de lugar que você esteja trabalhando com pessoas, você precisa se conectar com as pessoas. Em primeiro lugar, eu acho que isso é o mais importante. Mas assim, com bebês, com crianças pequenas, essa é a chave de tudo. A chave de todo o seu trabalho e da construção que você vai ter da relação com aquelas crianças é você se conectar a elas. Você está aberta, principalmente justamente quando a gente tá falando de bebês, né, de 1 ano, que estão desenvolvendo a linguagem oral ainda e tal. Você precisa enxergar aquela criança, você precisa olhar pra ela, você precisa entender de fato quem é aquele mini ser humano ali que tá dizendo tanta coisa pra você e que sabe tanta coisa, né? A gente sempre fala que a gente aprende muito mais com os bebês do que eles aprendem com a gente, porque é uma relação muito de troca mesmo, sabe? Então, sabe, essas coisas pequenas que a gente ouve na faculdade, mas às vezes na prática a gente acaba esquecendo. Quando você vai falar com a criança, agacha, olha no olho dela. Quando você vai assoar o nariz da criança, você não pega o pano e sai fazendo assim no nariz da criança. Você fala, olha, Florinho, vou assoar seu nariz, tá bom? Vou sair uma melequinha. Quando você vai trocar a fralda da criança, você não pega a criança do nada, tira ela da brincadeira e vai trocar a fralda. Você avisa pra ela. A gente esquece que a criança, o bebê, ele é um ser humano como a gente, que a gente precisa respeitar. Ainda mais quando é uma criança que tá descobrindo o mundo pela primeira vez, né? Que ainda não sabe como tudo funciona, que tá descobrindo as coisas. A gente não faz isso, a gente não toca no corpo do outro, né? Não deveria, pelo menos, sem avisar, sem pedir. A gente conversa, a gente fala com respeito. E as pessoas acham que criança não precisa disso, que criança tá ali, tipo... ah, não. Tipo assim, as crianças têm que respeitar os adultos, mas os adultos não precisam respeitar as crianças. Isso não existe. E eu sei que no dia a dia, né, tem um monte de criança chorando, às vezes é um caos, assim, mesmo eu que tô vivendo um contexto muito específico, que é uma escola com muita estrutura, né, com vários adultos em sala, mesmo assim, eu sei que às vezes é um caos, você fica assim, meu Deus, só para de chorar. Eu sei que às vezes dá essa coisa, mas nós como adultos, né, a gente precisa respirar fundo e tá no nosso lugar de nós somos a referência ali, né, de quem estudou, de quem sabe e de quem vai dar justamente o aconchego e a segurança que aquela criança precisa. Então nós somos humanos, né, a gente erra, isso daí é normal, mas no dia a dia, assim, o conselho que eu dou é esse, assim, conecte com aquela criança e trate ela com respeito, com cuidado, com carinho, com afeto. Não tem como a gente tá falando de educação infantil sem falar de afeto, sabe? De amor mesmo, né? O Paulo Freire fala muito disso, de amorosidade, né? Sem ser essa coisa, tipo, brega, assim, mas em termos de afeto mesmo. Você afetar e você ser afetado por aquela criança, né? Aquele bebê. Então, são nessas pequenas coisas. Por exemplo, em uma coisa que a criança vai falar ou vai mostrar ali no livro, que você podia simplesmente ignorar o que ela tá falando, né? Tipo, deixar passar. Ou você pode falar, não, peraí, o que foi? O que é isso? Ah, você viu isso? Ah, você conhece esse bicho? Onde é que tem esse bicho? Ah, na casa da sua avó? Nossa, que legal. Gente, é entrar no mundo dela, é ouvir e tá de fato com o olhar e a escuta aberta, né, pra criança. Então... eu não sei, eu acho muito mágico, assim, mas ao mesmo tempo eu vejo que é fácil você perder isso quando você tá num contexto muito adverso, né, com todas essas condições que não são favoráveis pra nós, professores. Então, o conselho que eu dou pra gente, assim, né, que tá começando agora, principalmente, ou que tá justamente nessa busca de tentar reinventar e estudar mais sobre isso, é essa conexão, né? Eu acho que quando a gente tem essa conexão, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Inclusive até a parte difícil, às vezes, que muita gente fala, né? Que é a disciplina, né? Tipo, uma turma que é muito agitada.
Gente, eu vivi isso, no começo do ano eu ficava assim, essas crianças vão parar de chorar nunca, tipo, vai ser o caos, assim, o ano inteiro. E todo mundo me falando, não, claro, a fase de adaptação é mais difícil, depois fica melhor. Eu, tipo assim, desacreditada, real, assim, falando, cara, que caos. Não que caos ruim, necessariamente, mas assim, tipo, sabe, as crianças, né, descobrindo o mundo pela primeira vez. Tipo assim, gente, será que um dia elas vão sentar na mesa pra comer o lanche, tipo, todas... E não vão ficar correndo pela sala, sendo que eu sei que tudo bem elas correrem pela sala, porque é isso, se uma criança não tá correndo, não tem uma coisa errada com ela, né? Tipo, é pra elas correrem, terem espaço, terem liberdade. E aí todo mundo me falando que não, que depois um dia elas iam sentar, e eu ficava assim, não vão nada. E o que aconteceu, sei lá, 4 meses depois, 3 meses depois, todas sentadas lanchando. Por quê? Porque o ambiente organiza também elas, né? Se uma quiser levantar pra correr, ela vai levantar pra correr. Mas é um momento que pede mais isso, né? Igual às vezes tá num pátio amplo, com natureza, com areia, com sei lá o que, é o momento delas correrem. Mas às vezes o que elas precisam é o contrário disso. Às vezes elas precisam sentar pra ouvir uma história, porque isso acalma elas também. Isso traz um contorno, né? Que a gente chama um conforto. Então você colocar um colchãozinho ali no canto e chamar elas pra... Senta no meu colo, senta aqui do meu lado, vamos ler um livro. Esses movimentos, né, de expansão, de correr, de brincar e de gritar, né, porque tem que gritar mesmo, e depois, do contrário disso, elas precisam muito disso, né, e na escola elas conseguem justamente ter essa variedade, assim, né, dependendo da escola, claro, de ambientes, de possibilidades e tal, e é muito lindo também ver como elas vão se construindo como turma, né, porque antes era um monte de criança que não se conhecia vivendo numa mesma sala. Agora eles são uma turma, eles se conhecem, eles conversam, né, enfim, cada um do seu jeito, da forma deles e tal, eles conversam, eles brincam, eles são uma turma. Uma criança falta, outra pergunta, cadê o fulaninho, né, fica chamando pelo fulaninho no caso. Então é muito lindo ver isso e ver a confiança também que eles têm na gente, né, o lugar que a gente ocupa de referência ali dentro. E como cada criança também escolhe um adulto de referência. Tem crianças que são mais tranquilas, né? No nosso caso, por exemplo, são vários adultos na mesma sala, né? Então tem crianças que se apegam mais a um ou a outro. E na adaptação é interessante, porque eu até falei isso no vídeo de adaptação, né? Lá na escola cada um fica responsável por uma criança na adaptação, né? Mais de uma criança. Então, por exemplo, eu sou responsável, nome fictício, tá? Eu sou responsável pela Giovana. Então eu tô fazendo a adaptação da Giovana, eu tô lidando, tipo, mais com a família, não sei o que, pegando, ficando com ela, não sei o que. Cara, às vezes vai ter que mudar e vai ter que ser a outra professora que vai ficar com a Giovana, porque a Giovana, eu escolhi a Giovana, quer dizer, eu fui a adaptadora da Giovana, mas ela se identificou mais com a outra professora e aí a gente vai ter que mudar. Isso aconteceu também, porque às vezes a outra professora conseguiu se conectar mais com a Giovana, entendeu? E é sobre isso. A Giovana, as crianças escolhem também quem elas confiam, quem elas sentem, e não significa que ela não goste de mim, significa que nesse momento, né, a Giovana está mais confortável com outra pessoa, mas que depois, futuramente, ela vai se sentir confortável comigo também, que é justamente quando o grupo vai se formando e vai virando turma, e nós, professoras, também vamos entrando, né, enfim, nesse meio aí. Então, ai, gente, é muito gostoso, tá sendo muito bom, de verdade. Tem desafios, né, tem dia que eu chego em casa morta, eu fico assim, gente, nossa senhora, hoje as crianças estavam muito agitadas, tipo, tem dia que a gente chega em casa, tipo, super cansada e tal, normal. Mas é um processo muito gostoso, assim, de viver. Eu tô gostando muito, assim, de viver esse processo. Então, sei lá, gente, como sempre, liguei a câmera e saí falando sem roteiro nenhum sobre essa minha experiência, assim, no começo do primeiro trabalho, assim, realmente, né, com a educação infantil. E eu queria muito ouvir vocês. Em que momento vocês estão, o que vocês estão sentindo, quais são as dificuldades também, porque eu queria muito compartilhar mais com vocês sobre essas coisas do dia a dia da escola, mas às vezes eu sinto que assim, ai gente, eu tô começando agora, o que eu vou compartilhar, né? Tipo, eu tenho tanto a aprender, mas ao mesmo tempo eu já aprendi bastante coisa, né? E me colocando nesse lugar de uma professora iniciante, eu vou aprendendo aos poucos também, então eu queria saber o que eu posso compartilhar com vocês, o que vocês gostariam de me ouvir falando dessas experiências, das brincadeiras, da rotina escolar, enfim, não sei. Queria que vocês me contassem aqui embaixo isso e também compartilhassem comigo em que momento vocês estão, o que vocês estão vivendo, o que vocês estão sentindo, medos, desejos, enfim, tudo isso, porque eu acho que a nossa troca é sempre muito rica e eu amo isso, vocês sabem, né? Então é isso, gente, 15 minutos aí falando sem parar, essa sou eu, tá? Então é isso, um beijinho pra vocês e até a próxima!